Fala, gente, tudo bem? Olha eu aqui novamente, restaurado graças a bom tratamento, graças aos médicos, a todo mundo que cuidou de mim e também a todos que se preocuparam e que mandaram mensagens desejando a minha melhora. E estou de volta com um tema já um pouco polêmico, né? Que foi a questão do estupro daquela menina de 10 anos. É um assunto bastante sério, é um assunto delicado e um assunto que provoca bastantes controvérsias, bastantes polêmicas, porque há um segmento da sociedade que trata essa questão como um tabu, infelizmente. Mas eu queria iniciar esse vídeo da gente, essa conversa, esse papo com vocês, falando um pouco sobre os números dos estupros no país, no Brasil. E eu estou aqui com um estudo, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com um estudo do IPEA sobre os números de casos de estupro no país. Entre 2011, essa amostra dessa pesquisa foi de 2011 a 2014. O que ocorre? 69, quase 70%, 69,9% das vítimas de estupros nesse período eram crianças e menores de idade. Vejam a gravidade do problema. E dessas, 10% delas eram pessoas que possuíam deficiência física ou mental. Ou seja, você verifica além de ser criança, além da gente ter a falta de capacidade de defesa, a gente ainda tem um grupo de 10% que também ainda sofrem de deficiência física e mental. Ou seja, muito mais vulneráveis até no aspecto de reagir e também de denunciar. Os casos de estupro coletivo em 2014, que é aquele estupro em que é cometido por mais de uma pessoa, representam quase 16% do total. E aí um dado que é bastante preocupante, é um dado que nunca deveria e nem deve ser desprezado, é que 40%, gente, dos estupradores pertenciam ao círculo familiar dessas crianças. Ou era pai, ou era padrasto, ou era tio, ou era avô. Percebam o quanto é complexa a questão, né? Você tem dentro do quadro de vulnerabilidade, de exposição a esse tipo de crime, pessoas que deveriam ser defendidas, que deveriam ser protegidas por esses familiares. 40% é um número bastante significativo. Você pode ter um parente próximo, um amigo, um pai, um padrasto, um irmão, um avô que está abusando do seu filho ou do seu sobrinho, e ninguém nem imagina que isso está acontecendo. E aí os psicólogos, eles indicam sinais de que essa criança pode estar sendo abusada. Elas indicam sinais de que essa criança passa por algum sofrimento ou é vítima de algum abuso sexual. E adentrando em outros números, se fosse colocar em 100 mil habitantes, por parcela de 100 mil habitantes, as indígenas representariam 42, quase 43 dos casos de estupro a cada 100 mil mulheres. Em seguida, a população amarela, que chama amarela, 20 mulheres, e em terceiro, negras e por último, brancas, se fossem colocar em dados a cada 100 mil habitantes. Então percebemos que são números exorbitantes, e esses números representam os casos que foram notificados, denunciados. Ou seja, é possível que haja uma subnotificação, um número ainda maior de crianças, meninas, de pessoas com deficiência, pessoas que são abusadas por familiares ou pessoas próximas às suas famílias. Então a discussão é válida, a discussão é urgente e a discussão precisa passar sim pela escola e pela família, principalmente pela escola, eu digo, quando você vê que a maioria dessas crianças são abusadas por pai, tio, padrasto, avô, então se não encontra a criança a proteção na família, é preciso que a escola, e a gente volta àquela mesma discussão polêmica e coberta de bastantes tabus, é preciso que a escola ela tenha esse papel, os educadores nas escolas têm competência para isso, de trabalhar justamente a orientação sexual, a orientação para que essas crianças percebam
e não sejam vítimas desses familiares e, além do mais, que elas possam denunciar esses casos que acontecem no seio das famílias. Então, o tabu, a gente tem uma linha conservadora no país, inclusive uma linha conservadora que é defender a homeschooling, que é defender que a escola não dê esses tipos de orientações, mas a gente vê que o movimento deve ser inverso. A gente percebe que o movimento deve ser justamente de orientação dessas crianças, dos filhos desses pais que sofrem esse abuso. Muitas vezes elas sofrem esses abusos, deveria ter a proteção da família, dos pais, mas eles vão, se eles são os agressores, eles são quem torna essas crianças vítimas do estupro, a quem elas vão recorrer, essas crianças? Se a proteção deveria vir primordialmente da família. Por isso o papel da escola na orientação sexual, na orientação dessas crianças e adolescentes, para que possa se identificar se elas sofrem ou não abuso sexual no seu familiar ou fora da família também. Em 2014, 70%, como a gente falou daqueles números todos de crianças, 70% eram ou crianças ou menores de idade. Menores de idade que vai ter menores de 18 anos, 70%. Mais de 10%, como a gente falou, resumidamente, apresentavam alguma deficiência, o que ainda mais consegue ser muito mais aterrorizante saber que, além de ser criança, não poder denunciar e ter medo de denunciar e ter vergonha de denunciar por muitas vezes não receber crédito, não ser acreditado pelos familiares, ainda existe esse aspecto, esse grupo dos que têm deficiência física e sofrem os abusos sexuais. Enquanto 36,2% das vítimas possuem histórico de estupros anteriores, entre as pessoas que apresentavam alguma deficiência, esse número de estupro recorrente ele subia de 36,2% para 42,4%. Imagine que é uma geração inteira de crianças que vem sofrendo abusos. E é preciso que se quebre esse tabu, é preciso que se quebre. Porque a gente tem que ficar atento no seguinte, é óbvio que é óbvio que não é o caso de todo mundo, mas o abusador certamente ele vai defender que as crianças não saibam e nem identifiquem que sofrem abusos. O abusador, obviamente, ele vai querer que a escola não discuta isso, ele vai querer que a sociedade não discuta isso, ele não vai querer que pessoas denunciem para não se envolver em problemas de família. Aí vão se utilizar de questões de direito para defender a inviolabilidade do seu lar, da sua família. E aí eu repito, deve ter bastante cuidado, atenção e ficar de olho nessa galera que quer criar um tabu intransponível para que essas crianças não sejam orientadas. Se ela é orientada e consegue identificar casos de abuso e descobre e aprende a quem e onde denunciar, certamente ela vai estar muito mais protegida. O Código Penal ele traz a possibilidade de aborto no artigo 128, falando da tipificação, no artigo 128 do Código Penal, ele diz que não se pune aborto praticado por médico quando ele é o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, no seu inciso 1, e no 2, aborto se a gravidez resultante de estupro, que a gente viu o caso, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou não, quando incapaz de seu representante legal. Eu estou citando esse artigo do Código Penal, porque houve um absurdo, um desprezível movimento de frente ao hospital para que a criança não abortasse do resultado do seu estupro. Como você, em sã consciência, de um nojo, é tão desprezível. Essas pessoas foram até o hospital, além da criança já ter sofrido o abuso sexual, já ter sido vítima do estupro, ainda mais engravidou, e essa galera sem noção, que não tem o que fazer, foi da frente do hospital, exigir que os médicos não abortassem e que a criança levasse à frente a gravidez. Eu fico imaginando se fosse filho deles, de cada um deles, você ter sua filha ou seu filho vítima de estupro. É muito fácil você chegar e dizer, não, vai à gravidez, vai à frente, porque um feto tem uma vida. A criança foi vítima de estupro, a criança
foi violada, a criança sofreu e estava sofrendo muito em pensar que tinha dentro de si um filho do seu algoz, do seu estuprador, a pessoa que fez ela sofrer e que vai fazer ela levar marcas para o resto da vida. Mas muita gente vai preferir uma galera meio conservadora, nojenta, desprezível, eu repito, que quer que a criança, o importante não foi o estupro, não. O importante não foi perseguir e prender o estuprador, o abusador, não. O importante era que a criança levasse à frente uma gravidez que ela não desejou e que ela não tinha consciência, nem preparação, nem maturidade para levar à frente. É preciso que a gente tenha muito cuidado. Eu estava observando alguns candidatos aqui na minha cidade, Campina Grande, que a onda agora é ser conservador. A família, os direitos da família, conservador é uma galera que não tem preparação e vem defender uma sociedade do atraso, uma sociedade em que você não tenha consciência de classe, em que você não tenha orientação para criança, para mulheres não sofrerem abuso sexual, que tenha uma sociedade que fique acomodada nos padrões fechadinhos, herméticos, que eles mesmos vivem na religião deles e querem que a sociedade inteira engula e viva esses padrões. E aí a gente passa por situações como essa. Se a criança pode ser orientada, se a criança pode ser ajudada, ela deve ser orientada, ajudada, porque é dever, como diz o próprio Estatuto da Criança, é dever de toda a sociedade a proteção à criança. Não é dever só dos pais, não. É dever de toda a sociedade proteger essa criança. Para fechar com chave de ouro, foi apresentado um projeto de lei no Rio Grande do Norte em que obrigaria as mulheres gestantes, as mulheres que iam praticar o aborto, vítima de estupro, a ver as situações de aborto. Inclusive, esse projeto foi tirado de pauta, né? Eu estava vendo aqui, antes de gravar, esse projeto foi tirado de pauta. Ou seja, a mulher vítima de estupro, a mulher vítima de um algoz ainda tem que ser vítima do Estado, né? Há uma galera que quer que ela seja vítima do Estado. É você ver, achar bom a bruxa ser queimado e não lembrar que é a igreja que queimou essas pessoas. Como tantos outros avanços em que algumas alas fundamentalistas não queriam que o progresso persistisse, que o progresso trouxesse os conhecimentos que até aqui nos chegaram. Então, em resumo, sobre o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, IPEA, sobre esse levantamento de 2014, que eu repito, vou deixar o link aqui, segundo a base de dados do Sistema de Informações de Agravo e Notificações do Ministério da Saúde, o SINAM, pelo menos 527 mil estupros por ano no Brasil, gente. A minha cidade tem quase 400 mil habitantes. É como mais que uma cidade do tamanho da minha, de mulheres, de pessoas vítimas de estupro. É muita coisa. É a cultura do estupro. E eu repito, é por isso que há uma galera gigante. Se você tem 527 mil estupros no Brasil, quantos são os algozes dessas pessoas? Quantos são as pessoas que são justamente os abusadores dessas pessoas? Então, eu repito, por isso que é necessário que a gente fique vigilante a esse movimento que quer que ninguém tenha conhecimento, que não haja orientação sexual, que as meninas e meninos não saibam o que é um abuso sexual, como o abusador se comporta e identificar na escola, por exemplo, se a criança é abusada ou não. Percebam, eu gosto muito de fazer esse contraponto. Se há, por exemplo, mais de 500 mil de pessoas abusadas, vítimas de estupros, a maioria criança e adolescente, existe também um grande movimento dessas pessoas que não querem que a criança identifique que é estuprada, que não quer que ela denuncie. Então é preciso, eu repito, uma vigilância e analisar os dados nesse prisma de que se há quem é vítima, há quem estupra, que é que essas pessoas se calem, que não denunciem e que não haja esse movimento de orientação nas escolas. Só para ilustrar, a mãe falava sobre antigamente, a mãe tem 60 e poucos anos, ela conta como muitas vezes as meninas tinham que se casar com 10, 12 anos na época no interior. E aí você vê vítimas de abusos, crianças vítimas de abuso
e que eram obrigadas, quando não eram obrigadas a se casar, eram muitas vezes vítimas, até mesmo na casa, quando era empregada, quando trabalhava na casa dos outros, eram vítimas de estupro dos filhos dos patrões, dos próprios patrões, e era uma cultura normal, tida como normal, e que de normal não deve ser de forma alguma, porque são pessoas que vão levar traumas para o resto das suas vidas. Então, por isso, gente, que eu sempre falo, é preciso, e vou repetir sim no máximo de vídeo que eu puder, é preciso que você, negro, negra, pobre, pessoas de movimentos sociais, pessoas de entidades de classe representativas, participem da vida política do país. Participem, seja candidato a vereador, seja candidato a deputado, seja candidato para defender de fato as suas classes, seja representação, seja voz nos parlamentos. Porque eu digo o seguinte, lembrem que houve um movimento para demonizar a política. Lembrem que houve um movimento em que político não prestava. E a galera fundamentalista, a galera radical e a galera também, uma parte, como é que eu posso dizer, do falso moralismo, a galera do falso moralismo que despejou que a política não prestava, que político não prestava, elas tomaram de conta da política e hoje a gente tem essa situação de atraso no país. A gente tem uma situação em que há o desmatamento na Amazônia, tudo pegando fogo, o IBAMA sendo tratado em 10ª categoria, sem apoio, Pantanal se acabando, o país com imagem péssima no exterior, a terceirização completa, congelamento de gastos na saúde, educação e tudo mais. Por isso que a gente chegou nesse atraso, porque essa galera que fez você acreditar que a política não era o caminho, foi justamente a galera que entrou lá no poder e está lá dando uma de conservador nojento, fingido e que está enganando as pessoas. Está transformando o nosso estado de bem-estar social que nós tínhamos, um estado que buscava-se o bem coletivo através da saúde, da educação, do desenvolvimento da ciência. Hoje, o que é que a gente tem? Tem uma galera que acredita em terra plana, uma galera que acredita que a ciência não vale nada, uma galera que acredita que o desenvolvimento... Aliás, querem voltar à idade das trevas. Por isso que eu digo, você preto, preta, pobre, favelado, que participa de movimentos sociais, pessoas sindicalistas, se envolvam na política. Tome lugar na política, para que a gente não possa sofrer atrasos como esse e voltar à Idade Média de você ter pessoas na frente de um hospital querendo que uma criança concebesse outra criança que é fruto de um estupro. Se envolva na vida política. Se envolva, porque quando você não quer, essa galera do mal fingindo de bem, ela quer. Para o quê? Para esconder o que de pior dentro da sociedade existe e fingindo que é em nome de Deus, em nome de Jesus. E aí a gente chega no estado de coisas que chegamos. Tá bom? Então esse foi mais um vídeo que eu queria trazer para vocês, estreando depois de estar doente. Estou bem, estou saudável, espero permanecer assim e que a gente possa progredir nesse país, porque eu ainda acredito. Acredito que como outros países que se desenvolveram com educação, com ciência, com conhecimento, a gente vai chegar lá. A gente atrasou muito, a gente já tem uns 20 anos de atraso, depois de Bolsonaro e sua turma. Mas a gente retoma esse trilho, retoma, só acreditar. E você tem que acreditar, que você também pode, viu? Valeu, gente. Forte abraço, fica na paz.